Não conhecer seus direitos, regulamentações da Anatel, leis, até decretos estaduais, leis municipais, leis estaduais e, lógico, as federais que envolvem todo o nosso país. E por que eu acredito que você não conhecendo, você não sabendo, lógico, não é culpa sua, tá? Pode ser que você não tenha costume de ler leis ou de ver informações e você não tem informação. E a prestadora, quando te oferece o serviço, ela não vai te dizer, na maioria dos casos, quais são as leis. Por mais que tenha lá no contrato, tenha especificações, mas você não conhecer é uma péssima maneira de você reduzir custos, por diversos motivos. Mas imagine, um exemplo básico, você está fazendo um contrato lá, mas você não sabe que você tem direito a colocar um plano muito menor do que aquele que a prestadora está te oferecendo. Ou que ele está fazendo um combo de 2, 3 composições de ofertas, mas você não é obrigado a aceitar esse tipo de oferta. Ah, mas tem um contrato que eu tenho aqui e o pessoal está me oferecendo a 36 meses de fidelização, com aparelho incomodado, por exemplo. Você não é obrigado a aceitar 36 meses. Existem situações que você negocia. Você pode reduzir o prazo. Lógico, cada contrato é contrato, cada situação é situação. Mas o que é que te protege? É isso que você tem que entender. Eu, por exemplo, eu não sou advogado, eu não sou jurista, eu não sou da área jurídica, mas eu tive a vivência do meu pai, que foi advogado, minha irmã, que também era do meio jurídico, então isso meio que entrava lá em casa, ou seja, a gente conversava sobre esse processo e por isso facilitou o meu entendimento e por isso que hoje, quando tem alguma situação que precisa de lei, de regulamentação, eu tenho facilidade de entender, por causa da minha família, ou seja, a convivência que a gente facilita para o dia a dia. Na metodologia que eu passo, ou seja, das formas que eu te ensino aqui, seja no conteúdo gratuito ou dentro da metodologia Reduzir Custo todo mês, eu passo as informações porque são de suma importância para você otimizar custos e melhorar a gestão. Por exemplo, qual é o prazo para restabelecer um serviço de banda larga ou telefonia fixa se o serviço foi interrompido? Se aconteceu lá, fibra cortou, o poste caiu, aconteceu algum acidente, qual é o prazo? Como é que você cobra? Quais são as instâncias que você pode reclamar sobre aquilo? Você tem isso. Qual o tempo de disponibilidade que você deve ter do serviço? Existem regulamentações que especificam isso. Se for telefonia móvel, da mesma forma, você tem um prazo para tratamento daquela reclamação. Tem diversas coisas que já está alinhado. Nenhuma empresa de serviço de telecom, prestadora seja de telefonia móvel, fixa ou banda larga, ela tem as leis, o mínimo que ela deve fazer. E tudo isso está nessa área. Se você não sabe disso, você pode estar perdendo dinheiro. E isso é fato. Muitas empresas, muitas pessoas têm esse tipo de problema. Outro exemplo, contestação de fatura. Você sabe qual é o prazo que você pode contestar uma fatura? Como é que a fatura deve vir para você? Como é que você reclama de valores? Como é que você tem certeza se aquele valor está correto ou está errado? São diversos pontos que, entendendo essa parte de direitos da gente como consumidor, regulamentações e por aí vai, isso ajuda a você ter acesso a essas informações. Quer me ver? Tá bom. Ofertas e promoções. Quais são as ofertas que você tem disponibilidade? Como é que é a política de mudança de plano? Como é que é a política de suspensão dos serviços? Tem muita coisa que você pode fazer e que nem sempre você sabe que pode fazer. Se você souber, você consegue otimizar custos. Simples assim. Atendimento, por exemplo. Qual é a regra de atendimento? Qual é o prazo de atendimento? Ou seja, existem diversos pontos que você, entendendo a parte dos seus direitos, das regulamentações da Anatel, que é o que mais tem as formas de como você é atendido, e as outras leis. Exemplo, durante a pandemia, existem estados ou cidades que têm permissão para que você execute o cancelamento de um serviço, lógico, devido a essa situação que a gente vivencia, algumas pessoas ainda estão nesse processo, e que você pode ter isenção de multa. Mas você não sabe. Como é que você não sabe? Você pode fazer isso. Qual é a cidade? Qual é o estado? Existe lei federal? Existe lei estadual? É municipal? Você buscando essa informação facilita. E aí, você entendendo disso, vai te auxiliar a reduzir custos. Se você não entender,
você provavelmente vai pagar um pouco mais caro pelo serviço ou ter alguma dificuldade. E LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é que todas as prestadoras de telecom, elas atuam, para você entender mais fácil, como eles são os controladores dos dados que a gente oferece, que a gente passa para eles. Os dados, se for um contrato de pessoa física, CPF, nome completo, endereço, por aí vai. Se for PJ, tem os dados da empresa e tem os dados da pessoa que vai ser o gestor. E tem a versão ou a visão de se eu, empresa, estou oferecendo um serviço para o meu cliente, a prestadora é um meio, ela vira um operador daquele tipo de serviço. Em ambos os casos, elas têm obrigações, elas têm deveres a serem cumpridos. E você tem que também entender isso para você ficar resguardado e protegido. Por exemplo, a minha fatura vazou para uma pessoa, vazou para uma empresa. Quais são as ações que você deve fazer? O que é que vai causar para a prestadora e o que é que vai causar para você? Então, tem diversas coisas, por exemplo, incluindo essas que eu te passei, que, no meu entender, isso é um péssimo hábito que quando você pensa em reduzir custos, você tem que entender dessa parte, pelo menos um mínimo, para você ter algumas noções.